Parte 9. O pôr do sol da Imperatriz Mãe e o grande império da alvorada florescia como um jardim bem cuidado sob o sol eterno de Iti. Buvei, agora com 52 anos, governava com a mão firme de quem construíra um mundo e a sabedoria de quem aprenderá que construir era mais fácil que manter. Mas a vida, como o fogo dos dragões, tem seus ciclos. Enquanto novos brotos surgiam na árvore genealógica do imperador, uma das raízes mais antigas começava a murchar. Os filhos do dragão Bua, o primogênito, completara 21 anos. Era um jovem alto e forte, com os olhos escuros da mãe e o porte imperial do pai. Montava dragões com uma facilidade que espantava até os veteranos, e seu favorito era um dragão jovem, nascido de um dos ovos que Daenerys guardara durante anos, uma fêmea de escamas azuis que ele chamara de Iweingo, sombra da lua. Mas Bua não era apenas um guerreiro. Estudara na Academia Imperial, aprenderá com os melhores administradores do Banco Central, passara um ano nas províncias entendendo as necessidades do povo. Buvei preparava-o para ser mais que um herdeiro, preparava-o para ser um imperador. Os outros filhos vieram em rápida sucessão, como estrelas surgindo no céu noturno. Buxiaoyun, a primeira filha, nascera quando Buvei tinha 43 anos. Com seus cabelos negros como ébano e olhos que pareciam guardar segredos antigos, era a preferida de Liling. Aos 9 anos, já demonstrava talento para a diplomacia, conseguindo acalmar discussões entre ministros com palavras suaves e um sorriso enigmático. Bu Liang, o segundo filho, veio 2 anos depois. Diferente do irmão mais velho, era quieto, contemplativo, mais interessado em livros que em espadas. Passava horas na biblioteca imperial, lendo textos antigos sobre filosofia, história e as misteriosas profecias de Leng. Buvei preocupava-se que fosse frágil demais para os rigores da corte, mas Daenerys, com sua sabedoria de avó, acalmava-o. Nem todos os dragões precisam cuspir fogo, meu filho. Alguns guardam tesouros. Deixe-o guardar os céus. Bumeiying, a segunda filha, nasceu quando Buvei já passava dos 47. Era uma criança alegre, sempre rindo, sempre correndo pelos corredores do palácio como uma energia que cansava até os criados mais jovens. Os dragões adoravam, Aerion, já velho e preguiçoso, permitia que ela escalasse suas costas como se fosse um pônei. Buxiaoli, a caçula, tinha apenas 3 anos. Chegara ao mundo num parto difícil que quase custará a vida de Liling. Era pequena e frágil, com olhos grandes e curiosos que observavam o mundo com uma intensidade incomum para sua idade. Buvei, que raramente demonstrava preferências, derretia-se quando ela estendia os bracinhos para ser carregada. 5 filhos. 5 herdeiros. 5 futuros possíveis para o império. O declínio da Daenerys Targaryen, a imperatriz mãe, observava os netos crescerem com um sorriso que misturava orgulho e melancolia. Seus cabelos, outrora da cor de prata líquida, eram agora completamente brancos. Sua pele, que resistira a décadas de sol e vento, estava marcada por rugas profundas como mapas de terras distantes. Aos 78 anos, ela era a memória viva de um mundo que não existia mais. A última Targaryen que se lembrava de Westeros. A última que vira a Pedra do Dragão antes da queda. A última que ouvira as profecias de seu irmão Rhaegar e as levara a sério. Estou cansada, Buvei, disse ela certa noite, enquanto o filho a visitava em seus aposentos. Cansada de viver tanto. Mãe, não fale assim. É a verdade. Os Targaryen não foram feitos para viver muito. Meu irmão Viserys morreu jovem. Meu irmão Rhaegar morreu mais jovem ainda. Meu sobrinho Aegon, ela suspirou. Eu deveria ter morrido há muito tempo. Em vez disso, vivi para ver você construir tudo isto. Buvei segurou a mão da mãe, sentindo os ossos frágeis sob a pele fina. Ainda preciso de você. Não precisa. Você é forte. Mais forte que eu. Mais forte que qualquer Targaryen. Ela sorriu, um sorriso triste que iluminou seu rosto envelhecido. Mas é bom ser querida. Nas semanas seguintes, Daenerys passou a maior parte do tempo com os netos.
Contava-lhes histórias de Vésteros, de cavaleiros e reis, de invernos que duravam gerações e verões que pareciam eternos. Ensinava-lhes canções valerianas, palavras antigas que os dragões entendiam. Mostrava-lhes retratos de parentes mortos há muito tempo, rostos que apenas ela lembrava. Buan, o mais velho, passava horas com a avó. Fascinava-se com as histórias de um continente distante, de um trono feito de espadas, de uma guerra que mudara o mundo. Vovó, por que você nunca voltou? Perguntou ele certa tarde. Daenerys olhou para o horizonte, para o oeste, onde o sol se punha sobre o mar. Porque quando cheguei aqui, grávida e assustada, descobri que Westeros não era mais meu lar. Meu lar se tornou isto. Seu pai. Eiti. Os dragões. Ela toca o rosto do neto. E agora vocês. Mas você sente falta. Todos os dias. Mas sentir falta não é o mesmo que querer voltar. O último voo numa manhã de outono, quando as folhas das árvores do palácio começavam a dourar, Daenerys acordou com uma sensação estranha. O ar parecia diferente. Mais leve. Mais claro. Ela sabia o que era. Sempre soubera que este dia chegaria. Vestiu-se com suas melhores roupas, um vestido vermelho e preto, as cores de sua casa, que guardara durante décadas para uma ocasião especial. Colocou no pescoço o colar que seu irmão Rhaegar lhe dera quando ela era criança, uma peça de ouro valeriano com um rubi no centro. Depois, caminhou lentamente até o pátio dos dragões. Aerion estava lá, como se a esperasse. O dragão era velho agora, suas escamas outrora brilhantes opacas pelo tempo, seus movimentos mais lentos. Mas seus olhos ainda guardavam o fogo antigo. Você sabe, murmurou Daenerys, tocando o focinho da fera. Você sempre soube. Aerion curvou-se, permitindo que ela montasse em suas costas. Foi um esforço, seus ossos doíam, seus músculos reclamavam, mas ela conseguiu. Precisava conseguir. O dragão ergueu-o lentamente, ganhando altura com a paciência dos velhos. E encolheu abaixo deles, transformando-se num brinquedo de jade e ouro. O sol da manhã banhava tudo em luz dourada. Daenerys fechou os olhos, sentindo o vento no rosto. Lembrou-se do primeiro voo, ainda em Pentos, quando os dragões eram pequenos como gatos. Lembrou-se do mar, do cheiro de água salgada, do medo e da esperança que sentira ao deixar Westeros para trás. Lembrou-se de Bulgai, seu imperador, seu amor. Lembrou-se de Buvei, seu filho, seu orgulho. Lembrou-se de todos os netos, todas as histórias, todos os dias de sol e todas as noites de lua. Foi uma boa vida, sussurrou ela. Uma vida que nenhum Targaryen teve antes. Aerion rugiu, um som triste e belo que ecoou pelas montanhas. Quando Buvei encontrou a mãe, horas depois, ela estava sentada nas costas do dragão, com os olhos fechados e um sorriso nos lábios. O dragão estava imóvel, como se montasse guarda. Daenerys Targaryen, a mãe dos dragões, a imperatriz mãe da alvorada, havia partido em seu último voo. O luto do Império. A notícia da morte de Daenerys espalhou-se por Yen como o vento sobre a grama. O povo, que a amava como figura materna do Império, encheu as ruas com lanternas vermelhas e velas acesas. Os mercadores fecharam suas lojas. As escolas suspenderam as aulas. Até os navios no porto amarraram fitas negras em seus mastros. Buvei passou 3 dias trancado em seus aposentos, recusando comida, recusando visitas, recusando o mundo. Liling, pela primeira vez em décadas, não esperou ser chamada. Entrou sem bater, sentou-se ao lado do marido e ficou em silêncio. Ela me ensinou tudo, disse Buvei finalmente, a voz rouca. Como montar dragões. Como governar. Como ser forte. Como amar. Eu sei, respondeu Liling baixinho. Ela me ensinou também. Mesmo depois de tudo. Buvei olhou para a esposa, surpreso. Ela te ensinou? A perdoar. Ou pelo menos a tentar. Disse que ódio era um fardo pesado demais para carregar a vida inteira. Que eu precisava escolher entre ser filha do meu pai ou ser mãe dos meus filhos. Liling enxugou uma lágrima. Escolhi os filhos. Por causa dela.
O silêncio se estendeu entre eles, mas era um silêncio diferente dos antigos. Mais leve. Mais próximo. O funeral de Daenerys foi digno de uma imperatriz e de uma Targaryen. Seu corpo foi vestido com as roupas tradicionais de Iti, mas sobre elas colocaram uma capa vermelha e preta, bordada com o dragão de 3 cabeças de sua casa. Em suas mãos, colocaram um ovo de dragão petrificado, dos mesmos que um dia Illyrio Mopatis lhe dera de presente. A pira foi construída no centro da Praça Celestial, a mais alta já vista em Bin. Madeiras aromáticas de lenho, óleos perfumados de Great Morak, tecidos de seda das províncias do norte, tudo foi empilhado para criar uma fogueira digna da mãe dos dragões. Buvei acendeu a pira pessoalmente, com fogo de Aerion. As chamas subiram altas, iluminando o céu noturno como um segundo sol. Os outros dragões juntaram-se ao redor, formando um círculo de escamas e fogo, cantando sua despedida em língua antiga. O povo assistiu em silêncio. Milhares de pessoas, talvez milhões, todos com lanternas nas mãos, formando um mar de luz que se estendia até onde a vista alcançava. Quando as chamas finalmente se apagaram, restando apenas cinzas e ossos calcinados, Buvei aproximou-se e recolheu o que sobrou. Colocou os restos no vaso de jade que seria levado para o mausoléu imperial, onde repousariam ao lado dos grandes imperadores do passado. Ela não era daqui, disse Buvei, dirigindo-se à multidão. Veio de um lugar distante, através de um mar que muitos de nós nunca veremos. Mas fez desta terra seu lar. Deu a esta terra um imperador. Deu a esta terra dragões. Deu a esta terra seu coração. Ele ergueu o vaso de jade. Daenerys Targaryen, imperatriz mãe da alvorada, mãe dos dragões, protetora do nosso povo. Que seus deuses, os deuses de Westeros, os deuses de Iti, os deuses de todos os lugares, a recebam de braços abertos. Que ela voe para sempre nos ventos que amava. A multidão repetiu em uníssono. Que ela voe para sempre. Os dragões rugiram. O céu iluminou-se com fogos de artifício. E o grande império da alvorada despediu-se de sua fundadora. O legado de Daenerys nos meses seguintes, Buvei sentiu a ausência da mãe em cada canto do palácio. Nos jardins que ela amava. Na biblioteca onde passava horas. No pátio dos dragões, onde Aerion parecia menor, mais vazio, como se também sentisse a falta. Mas o legado de Daenerys estava em toda parte. Estava nos olhos de Buan, que herdara seu fogo. Estava na sabedoria de Buliang, que herdara sua curiosidade. Estava na alegria de Bumeiying, que herdara seu amor pela vida. Estava na intensidade de Buxiaoli, que herdara sua determinação. Estava nas histórias que as crianças contavam umas às outras, sobre a avó que viera do outro lado do mundo, que domara dragões, que sobreviverá a reis e imperadores. Estava nas canções valerianas que ecoavam pelos corredores, nas palavras antigas que os sacerdotes ainda usavam em rituais, no sangue que corria nas veias da família imperial. Numa noite, Buvei levou os 5 filhos ao pátio dos dragões. Sentaram-se em círculo, com Aerion ao centro, e ele contou-lhes a história completa de Daenerys. Desde o nascimento em Pedra do Dragão, passando pela fuga para Pentos, o casamento com Bugai, o nascimento dele próprio, a guerra civil, a fundação da alvorada. Ela era mais que minha mãe, concluiu Buvei. Era a chama que acendeu tudo isto. Sem ela, nenhum de vocês existiria. Sem ela, este império não existiria. Buxiaoyun, a mais sensível, enxugou os olhos. Ela está em algum lugar agora, pai? Buvei olhou para o céu estrelado. Está. Em cada estrela. Em cada vento. Em cada chama de dragão. Ela está em nós. O futuro a morte de Daenerys marcou o fim de uma era, mas também o começo de outra. Buvei, agora mais velho e mais sábio, dedicou-se a preparar os filhos para o futuro. Buan, como herdeiro, recebia treinamento intensivo em governo e guerra. Buxiaoyun aprendia diplomacia com os melhores embaixadores. Buliang mergulhava nos arquivos, decifrando textos antigos que poderiam conter segredos importantes. Bumeiying e Buxiaoli, ainda crianças, eram ensinadas por tutores particulares enquanto brincavam nos jardins com os dragões jovens. Liling, por sua vez, encontrou um novo propósito.
Sem Daenerys para mediar, ela e Buvei poderiam ter se distanciado ainda mais. Em vez disso, aproximaram-se. A ausência da Imperatriz Mãe criou um vazio que ambos sentiam, e descobriram que podiam preenchê-lo juntos. Ela sempre acreditou que você podia ser feliz, disse Buvei certa noite, enquanto caminhavam sob as estrelas. Mesmo quando você não acreditava. Liling apertou sua mão. Ela acreditava em muitas coisas impossíveis. Dragões. Impérios. Paz entre inimigos. Talvez estivesse certa sobre a felicidade também. Talvez. O vento soprava suave, carregando o perfume das flores noturnas. Lá longe, nos aposentos das crianças, Buxiaoli ria de alguma travessura. Mais perto, Aerion roncava pacificamente. O grande império da alvorada continuava. Os filhos cresciam. A vida seguia. Mas no coração de Buvei, uma chama se apagara para sempre. A chama que o aquecera nos momentos mais frios, que o guiara nos momentos mais escuros, que o amara incondicionalmente desde o primeiro instante. Daenerys Targaryen se fora. E o mundo, por mais brilhante que fosse, nunca mais seria o mesmo. Epílogo. As palavras de Daenerys dias após o funeral, os criados encontraram um baú trancado nos aposentos de Daenerys. Dentro, havia cartas endereçadas a cada um dos netos, escritas em sua caligrafia trêmula dos últimos anos. Para Buan, uma carta sobre coragem e responsabilidade. Para Buxiaoyun, sobre diplomacia e compaixão. Para Bu Liang, sobre conhecimento e humildade. Para Bu Meiying, sobre alegria e resiliência. Para Buxiaoli, sobre força interior e determinação. Para Buvei, uma carta mais longa, que ele leu sozinho, em lágrimas. Meu filho, se você está lendo isto, é porque parti. Não chores por mim. Vivi mais do que qualquer Targaryen antes de mim, e vi mais do que qualquer um poderia sonhar. Vi você nascer. Vi você crescer. Vi você se tornar o homem que eu sabia que seria. Você me perguntou uma vez se eu sentia falta de Westeros. A resposta é sim. Sempre sentirei. Mas também aprendi que lar não é um lugar. Lar são as pessoas que amamos. E você, seus filhos, seus dragões, vocês são meu lar. Cuide deles. Cuide de Liling, ela precisa de você mais do que demonstra. Cuide do Império. Mas acima de tudo, cuide de si mesmo. Você passou a vida inteira construindo, lutando, conquistando. Agora aprenda a viver. Aproveite o que construiu. Ame seus filhos. Permita-se ser feliz. Sempre sua, mãe PS. Diga a Aerion que o amarei para sempre. E que espere por mim, lá no céu, para o próximo voo. Fim da parte 9.